Ei, som. Muito bem, amigos. Vamos então dar sequência à nossa matéria. Direito Penal, a nossa disciplina. Estamos tratando dos crimes em espécie, a parte especial do Código Penal, do artigo 121 ao artigo 361. E nós estamos no título 11, dos crimes contra a administração pública. Estamos falando dos crimes, falamos já, aliás, dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. E agora, então, nós estamos no capítulo 2, dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Detalhe, saindo da intermediação, entrando já então agora sim na parte final desse tipo de crime, né? E depois entrando numa nova fase intermediária, que diz respeito ao funcionário público estrangeiro, para então adentrarmos no capítulo 3, finalmente, que são os crimes contra a administração da justiça. Bom, qual é o crime? Inutilização de edital ou de sinal. Muito bem. Estamos localizados aqui então no tipo penal. Inutilização de edital ou de sinal. Bom, de qualquer sorte, nós precisamos nos localizar dentro do Código Penal. E é fácil, né, pessoal? É só a gente ir para o artigo 336. 336. Ele vai falar sobre esse crime. Vamos dar uma olhadinha lá? Vem comigo. Vem comigo, vem. Diz que sim. A rúbrica marginal está aqui. Inutilização de edital ou de sinal. Vamos fazer a leitura. Rasgar ou de qualquer forma inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário público, violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público, para identificar ou serrar qualquer objeto. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. A gente já pode falar algumas coisinhas desse artigo, né? Para deixar outras mais para o final. A primeira, pessoal, a primeira que nós temos que falar, e nós não podemos errar, não podemos esquecer. Nós estamos falando de crimes praticados por particular contra a administração. Então a gente sabe que o crime é de ação penal pública incondicionada, certo? Ação penal pública incondicionada. Na verdade, todos os crimes contra a administração pública são de ação penal pública incondicionada, com uma exceção, que é um crime lá do capítulo 3 que nós não chegamos ainda, que é o crime do artigo 345, o exercício arbitrário das próprias razões. Lá a ação penal é privada se não envolver violência.
Então, está aqui, ação penal pública incondicionada. Uma outra situação que a gente já tem que saber aqui, não precisamos perder tempo, nós temos que saber que esse crime é doloso. Dolo. Aliás, não existe crime praticado por particular contra a administração culposo. Todos são dolosos. Aqui, prezados amigos, não é diferente. Continua sendo crime doloso. Nos crimes praticados por funcionário público contra a administração, a gente tem a figura do peculato. Lá nós temos um tipo penal culposo. E nos crimes contra a administração da justiça, nós temos o crime de fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança. Também é um crime culposo. Certo? Então cuidem isso. É preciso um modo subjetivo de agir, um meio subjetivo de agir? Não. O crime é rasgar ou de qualquer forma inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário público, violar ou inutilizar selo ou sinal empregado. Não se exige dolo específico, é apenas o dolo genérico. Única e simplesmente o dolo genérico. Nada mais. Certo? O fato, meus amigos, é que agora eu vou ter que fazer a divisão do artigo. Porque ele tem dois núcleos. Ele é um crime complexo ou um crime composto. Eu quero que vocês continuem acompanhando com a legislação de vocês aí, enquanto eu boto para cá. Primeiro, rasgar, inutilizar, conspurcar. O que, pessoal? Edital. Depois disso, vamos separar de azul aqui. Nós temos um outro verbo. Que é o violar. Violar o quê? Selo ou sinal. Certo? Vamos entender primeiro uma coisa. Qual é o significado dessas palavras que aqui estão? Rasgar, meus amigos, é partir em partes. Boa, né? Partir em pedaços, partir em partes, partir em pedaços, como vocês preferirem, ok? Isso é rasgar. Inutilizar é estragar, destruir. E conspurcar o que é? Sujar, desde que não torne ilegível. Então aqui no conspurcar, cuidado.
não pode tornar ilegível, porque se tornar ilegível, o comportamento é esse aqui. O comportamento acaba sendo de inutilizar. Certo? Aqui, pessoal, nós temos um tipo penal misto alternativo. Certo? É isso que nós temos, um tipo penal misto alternativo. Ou seja, se o sujeito suja, depois estraga e rasga, é um crime só. Certo? É um crime só. Aliás, já falando da pena, né? A pena aqui é de detenção, olhem a qualidade da pena privativa de liberdade. Detenção, o mínimo é de 1 mês a 1 ano e o juiz pode, dependendo do caso concreto, substituir por multa. Logo, nós temos aqui uma infração de menor potencial ofensivo. Certo? Infração de menor potencial ofensivo. Está sujeito, então, ao GCRIM, Lei 9.099 de 95. Os benefícios, os chamados institutos despenalizadores, são empregados aqui. Transação penal é um exemplo, a suspensão condicional do processo é outra. Certo? Cuidem com a pena. Mas essa primeira parte é o quê? É rasgar o edital, inutilizar o edital, conspurcar é o edital. É o edital, amigos, oficial. Por quê? Porque é um edital afixado por ordem de quem? É um edital afixado por ordem de funcionário público. Então esse edital aqui, ele pode ser administrativo, pode ser edital, por exemplo, civil, de matrimônio, de asta pública, mas pode ser também, pessoal, um edital judicial, como, por exemplo, a citação de um réu. Certo? Ora citação, ora intimação. Certo? Ora citação, ora intimação. Se não for um edital por funcionário público, o fato é atípico. O fato não constitui crime. Certo? Muita atenção nisso. Importante aqui que vocês saibam, pessoal, esse edital, ele é colocado, né, em local de grande circulação e também se faz circular pela imprensa local. Depois nós temos violar, e aqui faltou um verbo, que é o inutilizar. Violar ou inutilizar. Aqui nós temos também, violar é romper, inutilizar
estragar. Aqui nós temos também um tipo penal misto alternativo. Se praticar os dois verbos, o crime é um só, mas obviamente que a pena vai se afastando. Agora, eu preciso que vocês entendam que como o tipo penal é composto, nós temos um ponto e vírgula aqui. Entre a primeira parte e a segunda, nós vamos ter um tipo penal cumulativo. Se o sujeito, mesmo que seja no mesmo contexto fático, praticar os dois comportamentos, os dois núcleos, ou seja, ele inutiliza um edital e inutiliza um selo ou sinal, ele vai cometer dois crimes daí. E a pena não vai ser de 1 mês a 1 ano, vai ser detenção de 2 meses a 2 anos. Mas, de qualquer forma, continuará sendo uma infração de menor potencial ofensivo, certo? De qualquer maneira, continuará sendo dessa forma. Continuará sendo uma infração de menor potencial ofensivo. Vamos cuidar esse detalhe, então, que ele é importante, certo? Bom, o selo é um objeto identificador de documentos públicos. Sinal é a comunicação e brasões de objetos que também são públicos, certo? Os dois aqui, para que o crime exista, tem que ser por determinação legal. O que tem que ser por determinação legal? O emprego do selo, o emprego do sinal, certo? Ou ainda a ordem do funcionário público. E aí, prezados, pouco importa o grau, a graduação do funcionário público, certo? A ordem para identificar ou cerrar qualquer objeto. Dependendo do procedimento administrativo ou judicial, até o pano, o selo chumbado, até isso caracterizam sinais. Violar ou inutilizar caracteriza esse crime aqui, certo? Enfim, é um crime fácil de entender, né? Embora eu tenha botado muita coisa aqui no quadro, fica fácil entender o que esse crime quer dizer. A objetividade jurídica dele é muito fácil, é a administração pública, no que diz respeito ao controle dos seus atos administrativos e a forma com que ela se organiza. O objeto material aqui é o edital, ou então é o selo ou o sinal, é um dos três, que existem requisitos para serem cumpridos e efetivamente obedecidos. Certinho? Saímos aqui então. Temos que entrar agora num crime novo, mas eu não vou entrar no crime agora, nós vamos entrar num bloco novo de aula. Vamos fazer o seguinte agora, pessoal. Vamos tomar um cafezinho,
Vamos tomar um chazinho, vamos dar uma relaxada. Daqui a uns minutinhos a gente está de volta, tá bom? Aguardo vocês com toda a ansiedade. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.